Atenção, este vídeo tem spoilers. Se tem algo que fica evidente quando você termina de ver o novo filme de David Fincher chamado O Assassino, é que ele definitivamente não é o que você talvez esperasse. O longa conta a história de um assassino de aluguel em busca de vingança após um dos trabalhos dele dar muito errado. E se você espera uma trama de vingança tradicional de Hollywood, você se surpreende. A ponto de eu terminar o filme pensando, caraca, isso aqui parece um anti-John Wick. Sabe, a franquia de ação mais aclamada da atualidade e estrelada por Keanu Reeves? Pois é. Tá, quando eu falo isso eu não tô dizendo exatamente que o filme do Fincher seria uma resposta direcionada especificamente pra John Wick. É mais no sentido de parecer uma resposta a todo o subgênero de filmes americanos de vingança que há décadas faz sucesso com o público e que, hoje em dia, tem John Wick como o seu maior representante. E eu não fui o único que pensou nisso, porque uma rápida pesquisa na internet me mostrou mais críticas que sugeriam que o assassino poderia ser visto como a antítese da era John Wick. Só que quanto mais eu penso nisso, mais eu questiono se é isso mesmo ou se mais uma vez o Fincher não pregou uma peça na gente, como ele tanto gosta de fazer com vários dos filmes dele. E o resultado dessa brincadeira é um dos filmes mais fascinantes do ano. Em O Assassino, David Fincher se reúne a Andrew Kevin Walker, o mesmo roteirista com quem ele havia trabalhado para criar Seven, Os Sete Crimes Capitais. E juntos eles adaptam aqui uma série francesa de histórias em quadrinhos escrita por Metz e ilustrada por Luc Jacamon. Na história, somos apresentados a Michael Fassbender interpretando um assassino sem nome, um profissional que, apesar de ter anos de experiência, acaba cometendo um erro grave em um dos seus atentados. E a repercussão disso vem rápido, já que os contratantes dele decidem retalhar, atacando a casa e a namorada dele. E a partir de então passamos a acompanhar a jornada do assassino, enquanto ele tenta descobrir quem foram os responsáveis pelo ataque e como ele pode dar o troco em todos eles. Ou seja, isso aqui tinha tudo para ser mais uma daquelas histórias de vingança hollywoodianas que querem nos impressionar com seus heróis imbatíveis e extremamente eficientes que protagonizam uma cena de luta incrível após a outra. Só que a gente tá falando de David Fincher, um cineasta que nunca segue fórmulas certinhas. Pelo contrário, já tem décadas que o Fincher tem demonstrado a destreza dele em subverter convenções de gêneros cinematográficos. E é isso que ele faz em O Assassino também. Começando pela falta de cenas de luta. Enquanto isso costuma ser o arroz com feijão da vingança hollywoodiana, Fincher usa uma abordagem bem menos explosiva. Ele está muito mais interessado em explorar o método do assassino. Como ele se prepara, os cuidados que ele toma, os disfarces, os aparatos. São detalhes que nunca ficam entediantes, porque eles combinam com a direção do Fincher, que é famosa por ser metódica. Os movimentos de câmera robóticos, a montagem que dita um ritmo preciso, os planos aéreos digitais, os planos fechados que ressaltam a exatidão dos movimentos de Fassbender. E aí, quando chega a hora do assassino confrontar os seus alvos, o que acontece não é uma briga, mas sim uma conversa bem longa que, enfim, leva ao assassinato repentino. E é esse o padrão que o Fincher segue por quase todo o filme. Preparação, conversa, morte. Preparação, conversa, morte. O que não significa que o Fincher seja totalmente averso a lutas. Afinal, em um dos capítulos, o assassino precisa cair na porrada com um brutamontes. E aí sim o Fincher se permite trazer uma câmera mais tremida que traduz a angústia do combate, sempre contrastando o poder bruto do grandalhão com os golpes mais pontuais e planejados do assassino. Mas não vai achando que a partir de agora o filme vai entrando no modo adrenalina não, porque na cena seguinte o filme volta ao padrão de antes. Preparação, conversa, morte. E mais tarde, quando o protagonista finalmente encontra o mandante do primeiro assassinato, ele sequer completa o ciclo. É preparação, conversa e, em vez de morte, desistência. O que normalmente seria o clímax, o confronto final mais intenso, aqui vira o oposto. O anticlímax baseado no papinho. Outra forma como o assassino se desvia dos filmes hollywoodianos de vingança é o fato dele não nos fornecer muitos detalhes de contexto. Tradicionalmente, essas produções explicam direitinho quem são os protagonistas, quem são os vilões, quais as motivações de cada um. É um jeito de deixar tudo bem compreensível e de potencialmente fazer a gente se conectar mais com os personagens. Mas o filme do Fincher vai em outra direção.
Nunca é revelado o nome verdadeiro do protagonista, como ele conheceu a namorada ou como era a vida rotineira deles antes do ataque, quem é o contratante do primeiro crime e o motivo dele para ter encomendado a morte daquele cara. E o melhor é que a ausência dessas respostas não atrapalha. Pelo contrário, ela só traduz o desprendimento com o qual o protagonista tenta tratar o restante do mundo para ele se manter no anonimato. Trust no one. Mas a melhor desconstrução que o filme faz mesmo é a do personagem principal. Se o costume é apresentar os heróis da vingança como seres super admiráveis, aqui o Fincher vai manchando um pouco a reputação do seu protagonista. Primeiro que ele comete erros graves, como o tiro errado que ele dá no começo do filme, ou quando ele mata um alvo antes da hora sem querer, ou quando ele é pego de surpresa pelo Brutamontes. E se não bastassem essas pinceladas de ineficiência, o Fincher também traz o seu cinismo característico para ressaltar o quão contraditório e quão falho é o jeito que o protagonista enxerga a si mesmo. Afinal, por mais que ele não fale muito com os outros personagens, ele passa quase o filme inteiro conversando com a gente por meio de uma narração. E quando a gente tem acesso aos pensamentos dele, a gente percebe o descompasso que existe entre as palavras e os gestos do assassino. Na abertura, por exemplo, ele faz todo um monólogo sobre como ele não é o melhor assassino do mundo, ele não é o maioral. Só que essa humildade não soa nada sincera, já que ele também faz questão de descrever pra gente os seus métodos, a sua filosofia de trabalho, ele cita poetas, tudo para se pintar de expert, de inteligente, de veterano e, acima de tudo, de cara frio e fodão. I don't give a fuck. Eu penso muito também no mantra que ele repete pra si mesmo com as regras dele para cometer os assassinatos. Stick to your plan. Anticipate. Don't improvise. Trust no one. Never yield an advantage. Forbid empathy. Empathy is weakness. Quando ele fala isso pela primeira vez na abertura, ele parece sim muito descolado, muito impressionante. Mas depois a gente ouve ele repetindo essas regras nos outros atentados, enquanto ele faz o oposto dessas regras. Ele diz para não ter pena dos alvos, mas ele se compadece em certa medida de uma das vítimas. Ele diz para não improvisar, mas ele toma decisões precipitadas. Ele diz para não se importar, mas ele faz questão de brincar com uma das presas. Ou seja, tal como um bom mantra, essas regras dele vão perdendo o seu sentido original quanto mais elas são repetidas. Especialmente por não se traduzirem mais nas ações do assassino. O resultado é um protagonista que passa quase o filme todo tentando convencer a gente e a ele mesmo de que ele é uma máquina de matar, quando, no fundo, ele é um ser humano como qualquer outro e por isso é passível de cometer erros, de mudar de ideia, de ser tomado por suas emoções, de se contradizer. E depois de finalmente sentir que ele completou a missão e voltar para casa, chega um ponto em que o assassino parece se dar conta dessa humanidade dele, porque em seu discurso final ao público, ele chega a uma conclusão, a de que ele não é excepcional. Maybe you're just like me. One of the many. É compreensível, então, que para muitos fãs de ação, O Assassino possa parecer um filme frustrante. O longa realmente se nega a seguir certas tradições do subgênero de vingança hollywoodiana. E no momento atual em que uma franquia como John Wick se destaca tanto por seguir essas tradições e refiná-las com extrema destreza e deslumbramento, um filme como O Assassino pode parecer um balde de água fria. Só que quanto mais eu penso sobre o filme do Fincher, mais eu começo a enxergar que essa não é exatamente uma negação completa do filme hollywoodiano de vingança. Sim, ele vai na contramão de muitas dessas produções, mas é inegável que, em vários outros aspectos, o longa se alinha a essa tradição de formas muito significativas também. A começar pela estrutura da história em si, que no geral segue o formato linear desses filmes de vingança que nos levam do ponto A ao ponto B sem muita firula. O próprio Fincher comentou isso numa entrevista à Rolling Stone. Eu fiz filmes que têm reviravoltas e surpresas e talvez as pessoas estejam à espera disso em O Assassino. Andy e eu não quisemos criar um labirinto, quisemos criar uma flecha, algo que voa direto em uma direção e acerta o alvo. E isso é verdade. Vendo o filme, você percebe como ele não dá muito espaço para parar e respirar, ter momentos de contemplação. Não, o foco está na pergunta: qual é o próximo passo?
E agora? E o passo seguinte? O que revela a intenção do Fincher em manter a nossa atenção bem presa. E esse foco no imediatismo da história se traduz também na proposta intelectual do filme, que é não ser tão intelectual assim. Porque beleza, é inegável que a filmografia do Fincher é repleta de obras que são verdadeiros estudos sobre grandes temáticas sociais, como a masculinidade, a sociedade de consumo, o corporativismo da era da internet, o poder da mídia, mas O Assassino não é tanto esse tipo de filme. Lógico, ele tem sim profundidade e ele abre espaço para conversas sobre temas como tecnologia, economia, crime, mas dá pra ver que discutir esses temas não é o verdadeiro foco do longa. Em vez de ser um grande discurso sobre assuntos macroscópicos, o longa busca muito mais ser um estudo microscópico da mente e das ações de um homem. Um foco bem parecido com o dos filmes mais tradicionais de vingança hollywoodianos, focando mais na ação do que na intelectualidade, o que obviamente não é demérito nenhum por si só. Nem todo longa precisa ser mega cerebral para ser um grande filme. E é esse apreço que o Fincher parece ter em mente ao fazer O Assassino. Mas talvez a maior evidência de que O Assassino também tem o seu lado tradicional de filme de vingança é o fato dele querer que a gente se encante com o seu vingador. Caso o Fincher quisesse realmente subverter esse arquétipo, ele provavelmente faria uma representação do protagonista que questionasse mais profundamente o quanto a gente deve admirar esse homem, que nem o Fincher fez com tanta sutileza com os personagens de Clube da Luta, em especial com o Tyler Durden. Mas esse não é o caso em O Assassino. Ué, Max, mas você não falou agora há pouco que o Fincher passa o filme inteiro demonstrando o quão ineficiente e contraditório o protagonista pode ser? Sim, de fato. Esse é o jeito do Fincher de humanizar o personagem e fazer a gente se aproximar mais dele. Não à toa, como a gente já viu, o protagonista termina o filme dizendo que ele é que nem eu e que nem você, só mais um entre muitos. Mas é aí que tá o pulo do gato, o cinismo discreto de David Fincher. Porque esse é um encerramento sarcástico. O cara tá ali tentando nos convencer de que ele não é excepcional. Mas a verdade é que a gente acabou de passar 2 horas vendo ele ser excepcional. Sim, claro, ele comete alguns erros e tem falhas. Mas ainda assim, a maior parte do tempo a gente viu ele sendo fodão mesmo. Alcançando todos os seus objetivos, vencendo todas as batalhas e no final saindo vitorioso, todo descolado, numa mansão à beira-mar e com a mulher bonitona ao lado dele. Diz aí se isso não é a cara da tradição hollywoodiana do filme de ação masculinizado. E o próprio Fincher admite que, no fim, ele quis mesmo preservar esse magnetismo. Naquela mesma entrevista a Rolling Stone, ele disse que a intenção era dar a alguém algo que seja atraente de se assistir, ao invés de repulsivo. This is what it takes if you want to succeed. E é por conta disso tudo que eu não consigo mais enxergar O Assassino como um verdadeiro anti-John Wick. O filme do Fincher não busca ser uma negação total da tradição que John Wick representa. Em vez disso, ele é uma desconstrução desse subgênero, seguindo partes dessa tradição, subvertendo outras partes e, a partir dessa mistura, criando uma terceira proposta do que um filme hollywoodiano de vingança pode ser. O resultado é um filme único e que, de certa forma, acaba sendo que nem o seu protagonista. Assim como o anti-herói chega à conclusão de que ele é mais um entre muitos, o filme de Fincher também se apresenta com um orgulho discreto como mais um título entre os muitos filmes de vingança de Hollywood. Mas, apesar desse discurso, no fundo, a gente sabe que esse novo filme, assim como o seu protagonista, é sim excepcional. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E o que vocês achariam de participar de um Cineclube do Entre Planos todos os meses? Essa é uma das recompensas que eu ofereço para nossa comunidade de apoiadores no Apoia-se. Uma vez por mês a gente debate um filme que eu escolho via videoconferência e a conversa é sempre de altíssimo nível. E além disso eu ofereço outras recompensas, como recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas, é muita coisa legal. Para fazer parte da nossa comunidade de apoiadores e ter acesso a isso tudo, basta clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.